Olá, estamos aqui iniciando mais uma conversa, mais um bate-papo. Espero que vocês estejam bem. Temos essa passagem para 2021 muito importante, então eu resolvi falar um pouco sobre que forças nós podemos ativar, né? Para que a gente consiga estar fazendo essa passagem da melhor forma possível. Estamos aqui com Oswaldo Santucci. Estou aqui junto com a Gláucia. A gente montou esse conteúdo, deu uma revisadinha ontem e hoje de manhã. E para estar com vocês nesse dia, para poder passar essa mensagem para esse olhar para 2021 com aquilo que a gente pensou como uma forma de trazer alguns conteúdos para vocês, tá? Então, vou passar a bola para ela aqui. Eu vou estar aqui do lado dela, mas ela vai estar com vocês, conversar com vocês e passar o conteúdo. Aproveitem. Lógico, chamei aqui o Oswaldo, meu marido e meu parceiro aqui no Instituto, porque nós vamos estar falando de masculino e de feminino, para a gente conseguir ancorar essas forças que nos ajudam muito, muito, muito. E a vida veio delas, a vida partiu do masculino e do feminino. Sem masculino e sem feminino não tem a vida. Então, como nós temos um grande desafio para o ano que vem, né? Não sabemos exatamente como vai ser, o que vai acontecer. Então, a ideia seria a gente estar divulgando, ativando, aterrando nossas forças para a gente conseguir, né, dar esse passo o ano que vem, que vai ser se esse ano foi difícil, o ano que vem é um ponto de interrogação, né? Passamos esse ano na expectativa de que o isolamento fosse acabar. Primeiro começamos em março, aí 2 meses. Então em junho, será que julho tudo acaba? Aí viria o segundo semestre, né? E nada foi acontecendo, mês após mês. As aulas continuaram suspensas, o isolamento continuou mantido e nós mês a mês tivemos que nos reorganizar, redirecionar todas as nossas forças, no sentido de como vai ser mais um mês, mais um pouquinho, né? Então, não foi nada simples. E o ano que vem, eu acredito que não vai ser diferente, pelo menos no primeiro semestre. Porque nós temos a expectativa da vacina, né? Mas assim, quando a vacina vai ser liberada? Quem vai poder tomar a vacina? Que país já comprou a vacina e que país não comprou a vacina? Quando cada país vai tomar a vacina ou não? A vacina vai fazer efeito? Não sabemos. Se um país comprou a vacina e o outro país não comprou ou chegou mais tarde e não tomou a vacina, como vai ser, né? Eu vou para aquele país, ele vem para cá, o vírus, quer dizer, quem tomou, ok, quem não tomou vai continuar sendo transmissor. E isso é o desafio da humanidade para 2021. Então, realmente será um ano bem atípico, onde a gente vai ter que aprender a lidar com algo que é o intangível. Não temos controle, não sabemos como vai ser, se a vacina vem, se ela vai funcionar, se ela não vai funcionar
e quem vai conseguir tomar a vacina e quem não vai conseguir tomar a vacina. Então são muitas questões para a humanidade, né? Então eu sinto que é que nem o exercício do vírus que eu fiz, né? Do pensamento circular virtuoso para o vírus. Quer dizer, vamos ativar nossas forças, vamos trazer a nossa potência, né? Porque sem ela fica muito mais inseguro, instável, insustentável, né? Então, eu gostaria de começar aqui essa conversa. Muito obrigada de todos vocês estarem aqui me escutando mais uma vez. É muito bom poder dividir com vocês, é muito bom estar aqui dividindo e saber que tem pessoas disponíveis, né, para a gente estar trocando, refletindo, pensando sobre esse assunto. E se eu não vou conseguir ir lendo, mas se vocês quiserem mandar perguntas, qualquer coisa, escreve aqui, depois com o tempo, mais tarde, eu consigo ir respondendo. Durante, eu não vou conseguir, porque eu fico focada no que eu tenho que falar, então eu não consigo trocar com vocês, mas agradeço muito a participação de vocês aqui, né? Então, o primeiro ponto desse assunto, por que eu pensei em masculino e feminino, ativar as forças do masculino e ativar as forças do feminino para 2021? Porque a vida é baseada nessas duas forças, na força do feminino e na força do masculino. Uma vida, independente da sexualidade e do gênero, uma vida não acontece sem o masculino e sem o feminino. É a união dos dois que traz a vida. E a nossa vida está em risco, a nossa sobrevivência está em risco. E é através do masculino e do feminino que a sobrevivência continue, que a existência da espécie continue, né? É através da procriação. Então, eu não vou estar aqui falando de relacionamentos a ver com o masculino e com o feminino. Eu estou falando sobre a nossa sobrevivência, ativando as nossas forças, que também serve para as nossas relações, mas o objetivo principal é a gente conseguir ter um lugar diante dessa passagem de 2021 com recursos internos, com as nossas forças ativadas, para a gente entrar já num lugar de presença, de confiança, com segurança, apesar de tudo que isso significa, né? Ok, vamos lá. Para mim, o que o vírus nos tirou foi o senso de orientação. Nós perdemos o senso de orientação. Para onde ir, como ir, quando ir, que intensidade ir, não sabemos. Não sabemos se podemos ou devemos, não sabemos como ir, né? Quer dizer, eu estou aqui no meu isolamento, eu posso pegar o elevador? Não posso pegar o elevador? Quantas vezes no dia eu posso correr o risco, né, de pegar o elevador? Então, eu tenho as minhas metas para 2021. Como eu vou realizar as minhas metas num modelo que nós não conhecemos? A humanidade nunca passou por isso, então nós não temos repertório, nós estamos sem orientação, né? E o nosso sistema nervoso funciona baseado no sistema de orientação. Eu vou em frente, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para trás, eu vou um pouquinho para cá, eu desvio ali, então eu vou reto, entro ali à esquerda e depois à direita, ou eu vou passar por cima e depois eu continuo, ou eu cavo um buraco e depois eu continuo. Não temos, não sabemos, porque a gente não sabe o que vem. Então, nós temos metas, os nossos projetos internos. Primeiro, a sobrevivência tem que continuar. Então, como eu continuo sobrevivendo? De que forma eu continuo pagando minhas contas, produzindo, trabalhando com os meus projetos pessoais, meus projetos profissionais, as minhas intuições, percepções, como eu lido com tudo isso, né? Eu vou em frente, quanto eu vou em frente, o quanto eu paro, o quanto eu seguro. Não temos a orientação. Então, para mim, o que o vírus nos tirou foi o senso de orientação, tá?
E o nosso sistema nervoso, ele é feito com um senso de orientação. Ele é construído, ele é desenvolvido através de um senso de orientação. Se você está num estado traumático por alguma situação que você viveu, um dos efeitos de um trauma é você perder o seu senso de orientação. Então, será que eu posso confiar? Será que eu não confio? Em quem eu confio? Quando eu confio? Quando eu não confio? É isto que a gente perde como resultado de um trauma. Então, você perde a capacidade de perceber melhor como, onde, por quê, né? Foi isso que o vírus nos tirou, né? E isso é novo para a humanidade, ok? Então, como atravessar, como determinar metas para 2021 sem um senso de orientação, né? Então, eu continuo investindo nos meus projetos ou é melhor eu parar e esperar? Quanto eu vou conseguir sustentar o ritmo dos meus projetos ou quanto eu devo diminuir o ritmo? É melhor eu parar e esperar, isso pode me gerar um estado emocional que vai influenciar no meu todo, ou eu sigo em frente, em que ritmo eu sigo em frente? Eu continuo investindo, buscando, criando, existindo, acontecendo. Então, qual o ritmo? Qual a intensidade, né? Ou eu paro, quanto eu paro? Isto para mim não tem resposta certa. Não existe uma resposta. Isto é a singularidade de cada um. O quanto eu devo continuar investindo. O quanto eu devo recuar. O quanto recuar me deixa melhor. O quanto recuar me deixa pior. O quanto seguir me deixa melhor. O quanto seguir me deixa pior. Isso é individual. E você que vai ter que entender qual é o seu ritmo. Porque tem um ponto de equilíbrio entre eu segurar e avançar. Tem um ponto, o seu ponto de equilíbrio. Tem algumas pessoas que quando tem que avançar sem o senso de orientação, ela entra em estado de pânico. Então ela vai congelar muito mais do que alguém que está mais acostumado a avançar e ter que recuar. Se essa pessoa que está mais acostumada a avançar ter que recuar muito, ela entra em pânico. Então, o estado emocional é individual. Depende do teu exercício, do que você vem exercitando na vida. Se é se segurar mais ou se é experimentar mais. E aí você vai ter que achar o seu ponto de orientação, de percepção, ok? Então, como atravessar, como atingir as minhas metas de 2021 com confiança, sem um senso de orientação? Esse é o nosso pequeno desafio para 2021. Como me orientar sem saber como vai ser, mantendo a minha confiança, ok? Esse é o nosso ponto e é disso que eu gostaria de falar. E no final eu vou estar fazendo um exercício aqui, um pensamento circular sobre esse assunto, para a gente estar colocando várias forças que nos ajudem a lidar com isso, ok? Então, nós temos o velho e bom sábio interno, que é o nosso sistema nervoso. Foi ele que nos impulsionou desde criança, ele é nosso centro terreno. Ele que nos faz, ele que nos impulsiona. Ele é uma matriz, ele é a nossa estrutura, ele rege todos os músculos do nosso corpo, o cérebro, os movimentos, a respiração, as vísceras, tudo está baseado no nosso sistema nervoso. Então, ele é o nosso centro terreno. É ele que nos guia, é ele que nos impulsiona. A vida vem do sistema nervoso. Então, ele é um centro terreno que nos faz andar. E o outro centro, que é o centro que é muito forte, é o anímico,
que vem da nossa consciência, que vem da nossa centelha divina, seja lá o nome que isso tiver. Mas é o anímico que faz você ter a vontade de ou não, né? E isso depende do nosso estado emocional, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, de tudo isso junto para que você tenha ânimo, para que você tenha motivos, para que você tenha motivação para você conseguir fazer, né? E nós já passamos por um momento assim na vida, que foi na nossa infância. Quando nós éramos bebês, né? O nosso sistema nervoso olhava assim, fazia com que a gente olhasse ao redor e nós nos motivássemos no sentido de levanta, aprende a levantar, aprende a rolar, aprende a empurrar, aprende a ficar em pé. Tudo isso foi sendo movimentos fisiológicos, né? Através da nossa vontade, ok? Que é o nosso anímico, mas o sistema nervoso que nos impulsionou. Então tinha uma criança que não tinha repertório, que não tinha medo, que não tinha limites, que não tinha certo e não tinha errado, que não tinha sistema de crenças instalado porque ela ainda era um bebê. Então ela sentava, ela experimentava, ela empurrava. A mãe via a criança de um dia para o outro fazer um novo movimento. E aí a criança experimentava e não conseguia, caía. E experimentava de novo, empurrava de novo, levantava de novo, caía de novo. Mas continuava. A criança, ela não parou. Aí ela conseguiu ficar sentada. Aí tinha o próximo estágio. Eu tenho que agora engatinhar. Então como é que eu viro? Eu experimento, eu empurro, eu sinto, eu faço coisas e vou para frente. Depois do engatinhar, tinha o levantar. E aí os riscos eram maiores ainda. No engatinhar já tinha risco. Eu batia a cabeça, eu podia colocar meu dedo em algum lugar, eu chorava, parava de chorar, a mãe passava alguma coisa e eu continuava. Quando eu passei a andar, ficar em pé para andar, os riscos eram maiores ainda. Eu caía, batia a cabeça, ralava o joelho, batia em algum lugar, espetava em algum lugar, chorava, passava o choro, passava a dor, eu tentava de novo, eu levantava de novo e eu continuava. Até que depois eu comecei a andar e depois eu passei a correr. E assim chegamos até aqui, ok? Essa foi você. Fomos nós que um dia tivemos essa força. Independente do sistema de crenças, dos traumas, da ancestralidade, o sistema nervoso e o anímico fez a gente experimentar, fez a gente aprender, fez a gente ir em frente com com o nosso movimento motor e a nossa vontade. Esta é a criança que vai ter que ressurgir em 2021. Não sabemos como vai ser. Temos a ideia que o primeiro semestre, quem sabe o segundo semestre, não sabemos, não temos ideia. Estamos assim há 10 meses. Vamos entender como será vivendo. Então nós vamos ter que trazer essa criança de novo, gente. Nós vamos ter que trazer essa criança de novo. É ela que vai ter que nos impulsionar. Então, daqui a pouquinho, eu vou pedir para você buscar um objeto que representa essa criança, que mesmo ralando o joelho, mesmo com a mãe dando bronca, mesmo com alguma coisa que entrou no meu dedo, mesmo batendo a cabeça, eu não desisti. Eu levantei, eu continuei, aprendi a andar e a correr. E cheguei até aqui com isso instalado dentro de mim, com essa força, né? Mas a criança tinha senso de orientação, ainda em desenvolvimento, lógico, mas ela estava vendo. Ela sabia onde ela queria chegar, ela viu o que tinha na frente. Mesmo que ela atropelasse, mesmo que ela não tivesse controle, ela via, ela tinha senso de orientação. Nós não vamos ter... A humanidade não vai ter senso de orientação. Ninguém sabe
o que vai acontecer. Só depois que as coisas forem sendo realizadas que nós vamos ter ideias. Então, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão nos olhos. Por favor, fechem os olhos com a mão, tapa os olhos e fique no escuro. Por favor, experimente isso aqui comigo, ok? Da onde você está sentada? Onde fica a porta mais próxima de você? Imagina o teu senso sensorial, sem orientação, com a mão em cima dos seus olhos, onde tem uma porta aonde você possa passar por ela. Lembra disso, isso é no sensorial. E agora, sem o senso de orientação, com a mão nos olhos, isso é na imaginação, você não precisa fazer. Como seria você chegar até essa porta com a mão nos olhos? Tá escuro. Será que você vai conseguir atravessar as coisas que tem entre você e a porta? A mesinha de centro, a cadeira, o tapete, alguma coisa que esteja no chão. Como vai ser chegar nessa porta sem um senso de orientação? E aí eu cheguei na porta. Onde está a maçaneta? Como é que eu vou achar a maçaneta da porta se eu estou com os olhos vendados, está tudo escuro? Eu vou ter que tatear essa porta, ver se eu estou no meio dela, do lado direito, do lado esquerdo. Vou ter que subir, vou ter que descer a minha mão, eu vou ter que ir tateando a porta. Por quê? Porque eu estou sem orientação. E aí eu vou achar a maçaneta. Quando eu achar a maçaneta, eu vou conseguir abrir a porta. Só que eu tô sem orientação, então eu vou ter que abrir a porta devagarinho, porque senão eu vou bater a porta no meu rosto. Eu não sei a distância que eu tô dela, eu não tô vendo. Então, eu vou ter que chegar aos meus pés perto dela para eu ter uma noção de distância. Eu vou ter que puxar ela devagar até eu sentir a proximidade, porque eu não vou estar vendo, eu não tenho senso de orientação. Até eu sentir, eu vou dar um passo para trás para poder abrir um pouquinho mais a porta. E aí, quem sabe, eu consiga atravessar a porta. Não sei para onde, porque eu abri a porta e para onde eu estou indo? Eu não tenho senso de orientação, entende? Entende essa experiência de você estar sentada na sua cadeira com os olhos vendados? Imagina a vida de um cego como funciona. E ele funciona porque ele desenvolveu o senso de percepção. É um senso de orientação totalmente diferente. Para mim, é esse senso que nós vamos ter que desenvolver, ok? Então, você está sentado com a mão nos olhos, você tem que chegar até a porta, você tem que achar a maçaneta, você tem que abrir a porta sem bater a porta no seu rosto, e aí você vai abrir a porta, vai atravessar essa porta e vamos ter que ir para a rua sem o senso de direção, ok? Aí, com esta criança que levantava, caía, apanhava, levava bronca, machucava e continuava levantando e continuava andando. Olha que simples, olha que simples, olha o nosso desafio. Então nós temos o nosso senso terreno, que é o nosso sistema nervoso, que faz a gente perceber quando tem um objeto aqui na frente dos nossos pés, daqui até a porta. Quando a gente, no tato, sente que esbarrou em alguma coisa e tem que conseguir desviar. Quando nós estamos perto da porta e a porta está chegando pertinho, a gente sente. Quando a gente põe o pé na porta e percebe a distância, tudo isso é com o nosso senso, com o nosso sistema nervoso, com o nosso sensorial. É ele que vai ter que nos guiar, porque nós estamos sem orientação, não temos a visão, não sabemos como vai ser. Então, a razão, ela vai ser muito importante, mas não primordial, no sentido de nos guiar, porque não sabemos como, onde, nem mesmo por quê, porque não temos referência a tudo novo. Então, essa criança,
esse sistema nervoso que faz a gente, que impulsiona, e o anímico, eu vou andar, são essas duas forças que vão ter que nos guiar, tá? Daqui até a porta, achar a maçaneta, abrir, sem bater a porta no rosto e seguir em frente, ok? Então, eu pensei em trazer o masculino e o feminino porque a vida veio dele. Ele tem uma inteligência, ele tem uma sabedoria, ele tem uma harmonia. Ele fez a vida, a união dessas duas forças. E aqui eu não estou falando de sexualidade. Eu estou falando do gênero feminino e do gênero masculino, da força do feminino e da força do masculino. A união disso é que faz uma vida acontecer. Ela vai nos ajudar nesse novo momento a descobrir uma nova forma de lidar com isso. Por isso eu pensei em ativar as nossas forças do feminino e do masculino. O masculino, em muitas culturas, ele representa a ação, ele representa o fazer, ele representa o agir, né? E a humanidade vem num fazer, num agir, quer dizer, a roda é uma ação do fazer, do agir. Antes da roda veio o cavalo fez o homem andar mais rápido, conquistar, viajar, conhecer, invadir, matar, guerrear. Ação é um movimento. Isto é o masculino. E a humanidade chegou até aqui assim, através desse masculino. E para mim, este é o principal ponto do vírus. O vírus está neutralizando a forma de nos movimentar somente pelo masculino ou prioritariamente pelo masculino. É isso que o vírus está neutralizando. E é o nosso repertório, é como a gente sabe. A gente sabe enfrentar, a gente sabe confrontar, a gente sabe invadir, a gente sabe manipular, a gente sabe tomar, a gente sabe intimidar. A humanidade se desenvolveu dessa forma. E eu acho que é aí que vai entrar a força do feminino. Ela funciona de um jeito diferente. O feminino, ele tem a percepção do todo. Ele quer incluir todos os aspectos. Então ele reúne vários aspectos. O feminino tem o emocional. O emocional aqui, ele se refere aos meus limites, ao quanto eu dou conta ou não dou conta, ao quanto eu consigo ou não consigo, ao quanto eu sou ousada ou não sou ousada. Então, eu vou ter que ter um limite com o meu feminino, eu vou ter que ter um acolhimento. O feminino, para mim, ele acolhe todos, acolhe o meu emocional e acolhe o espiritual. O masculino traz uma ação e o feminino traz um acolhimento profundo. E vai ser, aqui também eu poderia estar colocando o pensamento linear e o pensamento circular, que é a constelação coletiva que nós vamos fazer aqui hoje. O pensamento linear é muito masculino, que é como, onde, porquê. Eu tenho uma meta e como eu atinjo essa meta, como, quando e a intensidade que eu vou fazer isso. Isso é o pensamento linear, é a ação, é o masculino. Aonde eu tenho que chegar, como eu vou fazer isso e que ritmo, né? O feminino é o acolhimento de todos os aspectos, de todas as possibilidades, de todas as forças. Porque não é possível fazer da forma linear. Eu não tenho previsibilidade, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu não tenho como usar isso com eficiência. Eu vou ter que aprender, descobrir, perceber novos aspectos e forças. Senão, eu não vou conseguir. É tão simples quanto isso, né? Então, esse feminino, então eu vou ter que perceber melhor
o meu sensorial, a minha neurocepção, a minha atenção. Aliás, eu fiz uma série de 21 dias aqui no Instagram, tá aqui no meu Insta, de treinamento de percepção através da sensação corporal, do sensorial, né? Quem quiser, depois entra aqui para praticar, porque será fundamental para o ano que vem. Então, como sensorialmente, como o meu sistema nervoso, como o que me movimenta, a base do meu masculino é o meu sistema nervoso, né? Que me movimenta. O que ele pode me dizer com a mão nos olhos, como eu chego nessa porta e abro essa porta. É o sensorial, né? Então, o acolhimento dos meus limites. Se eu dou conta de dar um passo, ok. Se eu não dou, eu tenho que aprender qual é o meu limite. Eu tenho que dar meio passo. É melhor eu dar meio passo e conseguir me manter do que dar um passo e congelar e traumatizar. Aí eu congelo, eu paro, retrocesso. Não adianta. Então eu vou ter que aprender a me acolher. Eu dou conta demais. Eu não dou conta. O quanto eu dou conta. O quanto eu consigo ousar. Que ritmo eu vou ter que ter comigo. E que limite eu vou ter que pôr no outro. Então isso é um acolhimento do meu emocional, do meu sistema de crenças, de como eu aprendi, dos meus valores e da minha cultura, a força da minha cultura sobre o meu psicológico, sobre o meu emocional. E o meu espiritual, né? Que é o meu anímico, que é a minha essência, que é a minha centelha divina interna e as minhas forças externas, os meus deuses. Então, eu vou poder ativar os meus deuses para eu me sentir acolhida, protegida, segura, e isso é a fé, isso é a função da fé, né? Então, como é que eu ativo as minhas forças espirituais? Como eu ativo a minha força interna espiritual, a minha essência, a minha centelha divina, seja o nome que isso tiver para você? Como eu acolho a minha condição emocional de não ter visão, de não ter senso de orientação, o que isso causa em mim? E como eu ativo o meu sensorial. Então, para mim, quem vai ter muito mais espaço na humanidade daqui para frente é o nosso feminino. E eu não estou falando em feminismo, ok? Muito menos sexualidade, muito menos em direitos da mulher ou direitos do homem. Eu estou falando da força, eu estou falando da unidade do feminino e da unidade do masculino, da potência do feminino e da potência do masculino, que a união dessas forças gera uma vida. É nessa matriz, é nessa camada que eu queria chegar. Ok? E é ativando muito mais nesse momento esses aspectos do acolher sem excluir a razão. Não é disso que eu estou falando. Não é para excluir, é para incluir. Não temos que excluir nada. Temos um repertório de ação absolutamente eficiente, maravilhoso, genial, absolutamente sábio, um repertório vastíssimo de como agir. Saravá, graças a Deus, ainda bem, vamos pegar o nosso repertório e incluir o feminino, o acolher sensorial, o emocional e o espiritual, ok? É aqui que eu queria chegar em termos de conceito, tá? Então eu queria fazer aqui agora com vocês um exercício, uma constelação para a gente estar... Não é bem uma constelação, não, é um pouco sim, porque eu vou estar incluindo o transgeracional, né? Eu vou pedir para o Oswaldo me ajudar nesse exercício, na parte dele, ele que vai estar colocando para a gente conseguir aterrar o masculino e incluir o feminino na nossa ação sem orientação, através da percepção do sensorial, do emocional e do espiritual, ok?
Então vamos lá. Temos ainda 25 minutos, né? Porque o Instagram para em 1 hora. Então vou tentar ser bem objetiva, né? Para muitas pessoas, o tempo que eu faço aqui ao vivo não é suficiente. Eu entendo perfeitamente. Talvez depois você tenha que voltar e refazer o exercício, porque para você não foi o suficiente. Mas eu vou correr o exercício em 25 minutos, que é o tempo que nós temos, e se para você não for suficiente, depois você volta e refaz o exercício, tá? Ok. Até agora, como foi esse pensamento para você? O que aconteceu com você com essas informações que eu te dei? A informação da criança, a informação da desorientação, com a mão nos olhos, a informação do masculino, que é a ação, e a informação do feminino, que é o acolher, o sensorial, o emocional e o espiritual. Como foi isso aqui para você até esse momento? Se alguma de vocês puder me colocar, eu agradeço. Integrou. Obrigada. Ótimo. Mãozinha. Ótimo. Tudo encaixado e fazendo muito sentido. Que bom. Faz todo sentido. Fez todo sentido. Que bom. Eba! Alguém mais? Fortalecimento. Alguém mais poderia me dizer como sentiu todas essas informações? E, no fundo, é com isso que a gente vai ter que aprender a lidar o ano que vem. Mãozinha. Obrigado. Ok, se alguém mais quiser escrever, eu agradeço, tá? Abre portas. Muito bom. Abriu a percepção. Ótimo. As coisas ficam mais claras. Ok, mãozinha. Confortável. Obrigado. Ok, joia. Percepção. Então vamos lá. Vamos trabalhar de novo num pensamento circular virtuoso. Se você quiser, você pode montar um círculo na sua frente, com um lenço, com objetos, com barbante, com o que você tiver, com canetas, objetos, com o que você tiver. Monte um círculo na sua frente, por favor. Ou um círculo imaginário, tá? Monte um círculo na sua frente. No lado sul desse círculo está você. No lado norte está 2021. Observe o que acontece com você quando você está no sul e 2021 no norte. E do lado esquerdo tem o círculo que te liga do seu ombro esquerdo até o lado direito de 2021. E do seu lado direito tem a outra vertente do círculo até o lado esquerdo de 2021. Então você está vinculada a 2021 através de um círculo imaginário, ou você pode ir montando aí na sua frente do jeito que você tiver vontade. Do lado esquerdo será o lado masculino. Do lado direito será o lado feminino, ok? Eu fiz aqui na minha frente. É o contrário, né, Osama? Não? Pode ser assim? Ok. Então, o que é bacana que você colocou dessa forma é porque pra gente que está no lado sul, o que vem do lado direito, que é o feminino, é o que nos vai dar força realmente para esse ano, para chegar em 2021. Entendi. E do lado esquerdo, a gente vai trabalhar com essa força para encontrar esses aspectos
do masculino, ação, enfrentamento, confronto, força. Então vem uma força para esse novo que é do feminino, a serviço disso para a gente chegar no masculino, que é absolutamente certo. Obrigado. Não, pode ficar. Não, E aí, então, eu vou pedir para você colocar essas 3 forças do lado esquerdo. Então, se eu estou aqui no lado sul, no meu lado esquerdo, para chegar no 2021, tem as forças de ação, de enfrentamento / confronto, e o movimento e a ação. Essas são as forças que estão desse lado para chegar em 2021. Ação, enfrentamento e força. Ação, movimento, enfrentamento, confronto e força, movimento também. Então seriam 3 âncoras, né? 3 âncoras: ação, enfrentamento e força. Eu dei os subtítulos dessas 3 âncoras, mas são essas 3 âncoras. Vocês coloquem: ação, enfrentamento e força. E aí, você dá um lugar para a ação, um lugar para o enfrentamento e um lugar para a força. E observa o que acontece com você aqui no sul quando você dá lugar para essas 3 forças. Como você fica quando isso está ali? Que diferença isso faz no campo entre você e 2021? Qual a sensação física? Que tipo de vibração acontece quando você coloca essas forças do masculino? Existem muitas outras, ok? Essas são só alguns aspectos. Como é para você aqui quando o masculino está ali? Ação, enfrentamento e força. Ok. Pesado. Pesa. O lado esquerdo está pegando fogo, muito quente. Esquentando. É interessante, né? É a ação, é o fogo mesmo, tá certo, masculino. Ok. Agora vamos para a direita, para as forças do feminino. E aí eu vou pedir para você dar um lugar para o sensorial, fisiológico, para o emocional, sentimentos e emoções, limites, o quanto eu vou, o quanto eu não vou, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. E o espiritual, a minha força anímica e minhas forças externas anímicas. A minha força interna e as minhas forças externas espirituais. Sensorial, o emocional e o espiritual. O que acontece quando você dá lugar para essas 3 forças? Que diferença faz? O que muda nesse campo? Qual a sensação? Alinhamento, capacidade, tontura, contraponto, confiança, equilíbrio. E como é agora olhar para 2021? Coração acelera, uma pressão no meio da sobrancelha, conforto, formigamento, leveza, completo, harmonia, acalma, leveza, ótimo. Então, isso são as forças, mas nós temos o nosso repertório, ok?
Nós temos um repertório que está gravado no nosso sistema de crenças, no nosso DNA, que é o repertório transgeracional, que foi o repertório que eu herdei, foi o repertório que eu copiei na minha gestação e foi o repertório que eu aprendi na minha biografia. Então nós vamos fazer uma reverência aqui para o nosso sistema familiar, porque senão daqui a uma semana a gente está travando. Tá? Porque não adianta só trazer uma força, a gente tem que incluir a força dentro do nosso sistema de crenças, senão o pertencimento é ativar, a necessidade do pertencimento é ativada e em seguida a gente retraumatiza, a gente congela, tá? Então não adianta só trazer uma força, não adianta só decretar, nós temos que incluir essas forças dentro do nosso sistema de crenças, de uma forma harmônica, senão a gente se sente sem sistema, sem família, sem pertencimento, e aí a gente trava, aí a gente deprime, entra em pânico, congela, para de funcionar, daqui uma semana tá todo mundo parado, porque não reverenciou o transgeracional. Então, do lado esquerdo, atrás, você vai colocar o seu pai e a sua mãe. E do lado direito, atrás do feminino, atrás do masculino, você põe seu pai e sua mãe. Atrás do feminino, você põe o seu pai e a sua mãe. Por favor. Na imaginação, põe mais um objeto que represente eles. Olha para esse masculino do sistema da sua mãe e do sistema do seu pai. Olhe para esse feminino do sistema da sua mãe e do sistema do seu pai e diga: eu vim de vocês. E graças a isso eu estou aqui. Eu venho aprendendo muito com vocês. Eu cheguei até aqui. Sem vocês, eu não teria conseguido. O seu masculino e o seu feminino foi muito útil e teve muito sucesso. Ele foi muito inteligente, perceptivo e intuitivo. Muito obrigado. Vocês estão dentro de mim. Mas agora é um novo tempo. Uma nova era. Precisa nascer uma nova forma. E aqui eu vou pedir para o Oswaldo fazer uma parte que ele pensou. Por favor, Oswaldo, que eu deixar. E também olhando para essas forças dos nossos pais, tanto na parte do masculino quanto do feminino, imaginar, olhando para tudo isso, quantos recursos que vieram de lá e que a gente tem usado na nossa vida. E que nesse momento, alguns deles precisam ficar como se estacionados. A gente vai precisar mais de algumas habilidades e talvez a gente tenha que deixar um pouco de lado nessa travessia para 2021 alguns desses nossos recursos sistêmicos. Então eu olhar para essas forças e dizer, se eu por um momento ou por um período não usar todos os recursos, usar apenas alguns que fiquem adequados a esse novo tempo, eu continuarei pertencendo, fazendo parte e dando um lugar especial a tudo que veio de vocês. Mas talvez nessa nova fase,
algumas coisas precisem ficar estacionadas para essa nova passagem que nós vamos fazer esse ano. Obrigada, Oswaldo. Então, você vai achar um novo lugar, tanto no feminino quanto no masculino, que represente o que tem que ficar estacionado, mas incluído. Dê um lugar para isso, para que o novo tenha a chance de ser incluído. Então, eu reverencio meu sistema de pai e mãe. Eu vou fazer mais um movimento aqui. Atrás deles eu coloco mais uma âncora, que é a justa razão pelo qual isto foi do jeito que foi necessário do jeito que foi. Dou um lugar para deixar algumas forças estacionadas. E na minha frente, no sul, eu trago aquela criança, lembra do começo da live? A criança que levanta, que cai, que chora e levanta de novo, e experimenta de novo, e ousa de novo, que tem o sistema nervoso impulsionando ir para frente, que é a força da vida, e tem o anímico, a essência. Essa criança, a sua criança interna, que faz você ir em frente, que não deixa você parar. Então você vai dar um lugar para sua criança, essa que não desistiu, que experimentou, que aprendeu, que ousou, com este feminino que tem um lugar de força aqui no sistema. E atrás de você, você vai colocar a sua essência e todos os seus deuses, seus anjos, seus orixás, seu animal de poder, seu mantra, seu floral, seu cristal, o que você quiser. Monte atrás de você uma egrégora. Do lado esquerdo, masculino, do lado direito, feminino. O que foi precisa ficar estacionado. Os motivos por que foram daquele jeito, que é a justa razão. Uma reverência a isso tudo. E aí você traz essa percepção, o emocional, sensorial e o espiritual como uma força olhando para 2021. Como é? O que aconteceu? Como você está com tudo isso? Para a gente fazer essa passagem com esse sensorial, com essas percepções, com este feminino nos guiando e guiando a humanidade. É isso que vai ter que nos guiar. Até onde eu vou? Quando eu paro? Quando eu insisto? Quando eu espero? Tudo isso é sensorial, é sensação. Não vai ter razão, não tem orientação, não tem o novo. Vai ser minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Fiz, deu certo, não deu, continuo, vou menos, vou mais, tirando temperatura, minuto a minuto. Através do sensorial, não temos orientação.
vai ser através da intuição, da percepção, do que eu dou conta e do que eu não dou conta. Do que eu percebo do campo. O campo está aceitando que eu vá. Eu dou conta de ir ou não ir. E quem pode me ajudar, me dar recurso para que eu perceba se o campo permite que eu vá ou não vá, o que eu dou conta de ir ou não ir, e quem me dá suporte e apoio para eu me movimentar. Então, o masculino continua, a ação continua, mas a regulação, para mim, será no feminino. Será sensorial, emocional e espiritual. É ela que vai guiar a minha ação, para que eu consiga perceber o mundo, o campo fora de mim, perceber o meu interno, os meus limites, o que eu dou conta ou não dou conta. Não adianta eu ir menos, eu não ando, não adianta eu ir mais, eu congelo. Qual é o meu ponto? E quem vai me dar suporte e recurso, ok? É isso que eu desejo para vocês. Espero que isso nos ajude, a mim, eu estou confiante nisso. Obrigado da audiência de vocês, obrigado de vocês terem me escutado. Um beijo no coração de vocês e saravá. Oswaldo quer dar um tchau aqui. Queria dar um tchau, obrigado Gláucia. E lembrar vocês rapidinho, que já o tempo está terminando, de que eu vi aí, vai ficar gravado, tudo que a gente tem feito está ficando gravado no Instagram da Gláucia, fica no IGTV, e vocês entrem no canal do Instituto Conexão Sistêmica, aproveitem para curtir o canal, tocar o sininho, se receberem, a gente quase toda semana tem uma novidade, isso vai estar lá também, tem os 21 dias que a Gláucia falou, estão todos na sequência, aproveitem todo esse material que a gente tem deixado, muito obrigado, força, que esse exercício sirva para ajudar todos nós. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Saravá. Tchau.